Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Estamos aqui para meditarmos mais uma vez sobre o tema das células dessa semana, ainda lembrando das meditações do tempo do jejum, do período de jejum de 21 dias. E a meditação de hoje tem o tema Não existe meio termo. Não existe meio termo, não existe essa história de estar em cima do muro, principalmente quanto a uma coisa tão importante como a busca do Espírito Santo de Deus. Ou a gente está buscando e se enchendo dele, ou está se esvaziando dele e automaticamente se enchendo de outras coisas, se enchendo de outras fontes espirituais, vou colocar dessa forma, né? E é como eu falo sobre a vida espiritual, né? Ou a gente está avançando, crescendo, né? Ou a gente está sendo empurrado para trás. Não existe um lugar de estagnação, né? Existe ou um mergulho ou uma sequidão, né? E é interessante que o texto dessa meditação, desse estudo para essa semana, está lá em 1 Samuel 16, verso 14. A gente falou, por exemplo, na semana passada, sobre as experiências profundas que Saul teve com o Espírito Santo. Poucas pessoas do Velho Testamento tiveram experiências tão profundas, tão intensas com o Espírito Santo como Saul teve. Mas Saul não aproveitou essas experiências, não mergulhou nelas. E elas ficaram apenas como uma memória, sabe? Alguma coisa que aconteceu no passado, mas que não se manteve, não se sustentou. Então, veja o que acontece aqui agora, nesse texto. Como é marcante, como mostra esse ou tudo ou nada, ou é ou não é, né? No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14, diz assim: O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Veja que esse capítulo 16 é exatamente o capítulo onde Samuel, amando de Deus, unge Davi para ser rei. E Deus já havia rejeitado Saul pelas suas atitudes. E então, quando Samuel unge Davi, automaticamente o espírito que estava sobre Saul, o espírito de Deus que repousava sobre Saul, passou para Davi. E Saul, vazio do Espírito de Deus, foi cheio de quê? De espíritos malignos, né? Vale ressaltar que esse texto aqui tem uma expressão que pode assim deixar a gente meio confuso, né? Que é um espírito maligno vindo da parte do Senhor, né? Bom, a palavra fala que Deus é o cabeça de todo o principado e potestade, né? Ele governa sobre todos os espíritos, né? Governa sobre todos os humanos, governa sobre todas as coisas da face da terra, no universo e no além, né? No mundo espiritual. Ele governa sobre todas as coisas. Mas ele não fica mandando espíritos malignos, né? Há um pensamento teológico nesse período aqui, nesse momento, que diverge um pouco da nossa maneira de enxergar as coisas. Nós visualizamos muito no mundo espiritual o mundo, o exército do bem, né? O exército de Deus, os santos anjos de Deus, o mundo espiritual e o mundo espiritual da maldade, os exércitos satânicos, demoníacos. Então a gente pensa muito sobre esse negócio de Deus, o diabo, anjos e demônios, e a gente faz essa distinção no mundo espiritual entre forças do bem e forças do mal. Nesse tempo não se tinha muito essa consciência. Essa consciência, esse entendimento teológico a respeito de um mundo espiritual do mal, um
exército maligno era mais foi posterior ao exílio, sabe, que nasce esse pensamento em função de várias influências que não vale a pena falar aqui, mas a questão é que assim, nesse momento se tem Deus como o Senhor do mundo espiritual, e se algum espírito maligno toma alguém, Deus enviou ele, com certeza, porque todo espírito vem da parte de Deus. Bom, se a gente quiser usar a palavra permitiu, fica melhor, né? Deus permitiu, sim, que ele permite. Se ele não permitisse, não aconteceria. Mas o fato é que um espírito maligno se apossa de Saul, exatamente quando o espírito sai dele. E por que o espírito saiu dele? Porque ele não andou nos caminhos do Senhor, ele não obedeceu o Senhor, ele não foi comprometido em fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Bom, alguém aqui sugeriu que os oficiais, né, que ele buscasse um homem que tocasse. E quando esse homem tocasse harpa, ele se sentiria melhor, né? E Saul então disse: vai lá e busquem essa tal pessoa que saiba tocar e tal. E aí no versículo 18 ele diz: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o principal, o Senhor está com ele. Então ele conhece o filho de Davi, o filho de Jessé, né? Que sabe tocar bem, que é um guerreiro valente, tem boa aparência, sabe falar bem, né? E o Senhor está com ele. Então Davi se apresentou a Saul e passou a trabalhar para Saul. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Versículo 23 diz: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Davi tocava uma harpa numa unção tão poderosa que o espírito maligno batia em retirada quando ele tocava aquela harpa. Mas o importante mesmo aqui, há uma batalha entre espíritos aqui, né? O Espírito de Deus está enchendo Davi e dando autoridade para dissipar trevas, né? Mas a grande questão e o centro do que estamos falando é que exatamente quando o Espírito de Deus sai da vida de Saul, um espírito maligno entra. Esse é o entendimento, né? Saul, ele não trocou de espírito da noite para o dia. Aqui parece que foi de repente, né? Saiu o espírito de Deus, entrou o espírito maligno. Não foi da noite para o dia que Saul foi perdendo essa conexão. Foi à medida que ele foi desobedecendo a Deus, né? Tem uma parte aqui que está escrito assim, ó: não se engane, o nosso coração não é bom. Não confie no seu bom senso, nem mesmo nos seus muitos anos de crente. Se você não ouvir o Espírito Santo e buscar obedecer a tudo que ele fala, estará automaticamente ouvindo outras vozes que o levarão para longe da sabedoria e do poder dele. Ou você ouve a voz de Deus na sua vida, ou você vai ouvir outras vozes. Vozes suas e vozes que estão no seu contexto exterior aqui, mas que vão te levar a fazer a tua própria vontade, ou a vontade do mundo, ou a vontade de Satanás. Não tem meio termo para isso, né? Ou você está ouvindo Deus, ou você está ouvindo outras vozes, né? Ou você ouve Deus, ou você ouve o seu próprio coração. E o nosso coração é enganoso. Já dizia Jeremias, no capítulo 17, verso 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. A doença do coração é incurável. Qual é a doença do coração? É essa maldade que habita em nós, que governa as nossas vidas. É o egoísmo, é todo tipo de coisa que faz com que
O nosso coração deseja aquilo que não agrada ao Senhor, que não concorda com a vontade de Deus. Tudo aquilo que faz com que a gente viva de forma independente, não considerando a Deus, não considerando a vontade dele, não considerando os propósitos dele. Então, que texto forte, né? Que texto forte. Diz assim, a sua doença, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Não dá para curar, né? Ou seja, o mundo à nossa volta e mesmo Satanás tem um poderoso aliado, né? Contra as nossas próprias vidas, contra a obra de Deus nas nossas vidas. Que aliado é esse? O nosso próprio coração, que é enganoso, que é mau, que faz com que a gente se afaste do propósito e da vontade de Deus para as nossas vidas, né? Veja o que diz lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então veja, a mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida. Quem viver pelo Espírito vai ter vida, discernimento, sabedoria, vai conhecer a vontade de Deus e vai ter o seu coração transformado a partir desse entendimento de qual é a vontade de Deus, a partir da presença de Deus, a partir dessa experiência de conexão com o próprio Deus. Olha, diz assim no versículo 11. Versículo 11, que não está no texto, diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Jeremias falou que o nosso coração é enganoso, sua doença é incurável. É impossível incurar o nosso coração maligno, mau, que se afasta de Deus. No entanto, há um poder de ressurreição que habita em nós. Se o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em nós, ele vai ressuscitar o nosso corpo mortal, a nossa carne. Ou seja, ele faz com que o nosso coração seja moldado conforme o coração dele. O coração que é enganoso, cuja doença é incurável, pode ser ressuscitado. O meu interior pode ser renovado para viver conforme a vontade de Deus, para cumprir o plano e o propósito dele na minha vida, nas nossas vidas. Então, isso implica em uma vida no Espírito Santo. Então, a partir do verso 12, o 12 e 13 diz assim, Romanos 8 ainda: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Se mortificarem as obras da carne, se fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Através de que poder a gente pode fazer isso? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, veja, essa é uma luta permanente, constante. Ou a minha carne está me vencendo, ou eu estou vencendo a minha carne pelo poder do Espírito Santo. Ou eu estou me enchendo do Espírito Santo, ou
a carne está transbordando na minha vida e governando a minha vida. Quem eu vou deixar me governar? Quem eu vou deixar me conduzir? Saul tomou as rédeas da própria vida, tomou decisões com independência. O que ele fez? Se encheu do seu próprio espírito e acabou sendo cheio de espíritos malignos. O Espírito de Deus saiu dele. E automaticamente, quando o Espírito de Deus sai dele, ele é tomado de espíritos malignos. Automaticamente, quando o Espírito de Deus é sufocado, é apagado dentro de nós, a carne toma o controle e governa sobre as nossas vidas e dirige os nossos passos. É o nosso eu falando, é o nosso coração nos conduzindo, e o coração é enganoso, é totalmente enganoso. É mais do que qualquer outra coisa, diz o texto de Jeremias. A doença do nosso coração é incurável. Meu irmão, a doença do seu coração é incurável. Se você ficar solto, sem ler a palavra de Deus, sem uma vida de oração, sem buscar ser cheio do Espírito Santo, automaticamente você estará governando a si mesmo. Pior, o mundo, os conceitos do mundo, os valores, os princípios do mundo estarão governando a sua vida. Pior, espíritos malignos, Satanás, os inimigos de Deus estarão governando sua vida, sua mente e o seu coração. Ou você se enche de Deus, ou não estará só vazio dele ainda. O pessoal faz isso, né? O pessoal que está afastado fala assim, não, eu não abandonei Deus. Claro que abandonou Deus. Ou você está buscando Deus, ou está buscando outra coisa. Não existe um lugar neutro. Ou você está buscando Deus e vencendo pecados, ou os pecados estão vencendo você. Então, busca Deus com seriedade, com profundidade. Mergulhe no Senhor, no propósito dele. Se encha do Espírito Santo todos os dias da sua vida, para que você não seja consumido ou possuído por qualquer outro espírito, né? Sabe, quando você é possuído por um espírito maligno, esse não é o pior da história, porque aí vem alguém com poder e fala, sai em nome de Jesus, você é liberto. A questão é você deixar que o Espírito mude o seu coração, transforme a sua vida, faça você um novo homem, uma nova mulher. Esse é o grande desafio. Ore por isso nessa semana, busque isso para a sua vida e junto com a sua célula, que Deus encha vocês. Não tem meio termo. Nunca terá. Nunca terá mesmo, porque quando estivermos com Deus na eternidade, não haverá mais esse coração enganoso cuja doença é incurável. Haverá um novo coração. Receberemos novas vestes, um novo nome, um lugar diante dele para sempre. Seremos um com ele, o conheceremos como por ele somos conhecidos. Que maravilha, graças a Deus. Então, tenha essa esperança, e a Bíblia diz que todo aquele que tem essa esperança santifica a si mesmo. Se santifique, busca o Senhor, se encha do Espírito Santo e deixe que ele governe você totalmente. Amém? Boa célula.